Tu já pensou na possibilidade de você se aposentar amanhã, depois de amanhã, e quando tu for fazer o cálculo, tu vai concluir que, putz, não é o suficiente a grana que tu vai receber mensalmente. Tudo aquilo que tu sonhou, caraca, vai ter que se limitar. Pensa, depois de 35 anos na média trabalhando, se limitar, isso é incabível. E com certeza isso não vai acontecer. Por quê? Porque eu tô aqui, né? Óbvio. Então eu quero te mostrar nesse vídeo aqui sobre previdência privada ou complementar ao INSS, previdência complementar. E olha que até eu mesmo invisto na previdência pensando sempre no meu futuro. É assim que eu invisto hoje e eu vejo isso sim com um grande potencial. Pode ser que faça sentido para ti também. Com certeza tu já deve ter ouvido falar sobre a previdência privada. É algo que é muito, mas muito falado aqui no Brasil. E poxa, é mal falado por uns, é bom falado por outros, e que se diga de passagem, realmente merece alguns fundos de previdência ser mal falados porque entregam resultados horríveis. Mas para tu realmente entender essa bagaça aí, cara, eu preciso que tu faça uma coisa muito importante. Se inscreve nesse canal aqui e mete aquele like. Deu? É sério, hein? Dá aquele like. Porque dessa forma tu vai me ajudar muito, porque o YouTube ele vai acabar entregando para mais gente o conteúdo quando tem bastante likes. Mas vamos lá então pro que realmente interessa. Existem dois tipos de previdência. Isso é o básico que você precisa entender. Dois tipos de previdências: as previdências abertas e as previdências fechadas. As previdências fechadas, elas normalmente são feitas por um grupo específico. Tem empresas, por exemplo, ou algumas organizações, como por exemplo dos advogados, e somente é possível investir nessa previdência se você está nesse grupo, está nessa empresa, e consequentemente já vai se descontar na folha, por exemplo, se você é um colaborador daquela empresa. Em contrapartida, as previdências do tipo aberto, elas são totalmente diferentes, onde na verdade você que faz a escolha, você que vai até seu banco, até sua instituição financeira, sendo ela o banco, né, ou a sua corretora, ou até mesmo a empresa que é a gestora do fundo. Vamos supor, por exemplo, a Icatu. Você consegue por meio dela mesmo fazer os aportes daquele produto, daquela previdência privada. Mas olha só, quando você for na sua instituição financeira, na sua corretora, e você demonstrar interesse, eles vão te oferecer dois tipos de previdências. E elas são PGBL ou VGBL. Mas que diachos são essas siglas, Muriel? Vamos lá então. O PGBL, ele é o Plano Gerador de Benefícios Livres. Ele é indicado para pessoas que fazem a declaração de imposto de renda completa. É que são dois tipos, a simplificada e a completa. E ela pode deduzir até 12% da sua renda bruta anual. Então vamos supor que você recebe anualmente ali por volta de 100 mil reais. Então 12% disso, 12 mil reais, você consegue investir no PGBL, na previdência privada, nesse formato, e consequentemente o seu imposto ele vai ser deduzido. Então acaba valendo mais a pena porque tu acaba pagando menos impostos mediante essa situação específica. Um detalhe importantíssimo sobre o PGBL é que na verdade o imposto ele é sobre todo o valor investido e o lucro. Então, sempre o imposto é sobre todo o valor sacado. O outro modelo, então, é o VGBL, que quer dizer Vida Geradora de Benefícios Livres. E o que é, então? Ele é indicado para pessoas que fazem declaração de imposto de renda simplificado. E o seu imposto que é cobrado, ele é sobre apenas o lucro do fundo. Então, se tem um lucro de 100 reais e tu tem 10 mil investido, apenas os 100 reais de lucro é cobrado o imposto, né? Então, o valor investido ele não tem cobrança de imposto.
Uma indicação que eu faço é que, para quem tem renda alta e tem bastante dinheiro para fazer o investimento de fato, é interessante que seja feita no PGBL. E caso o investimento ele não é de valor elevado, o valor de aportes mensais ele não é elevado também, aí é melhor que então seja o VGBL. A explicação disso é o seguinte, porque no momento que você saca todo o valor investido e o retorno que teve por meio do PGBL, o seu imposto cobrado ele é sim maior. Porém, durante todo o investimento, considerando que seja a longo prazo, existe bastante dedução desse imposto. Então acaba ali abatendo e valendo a pena. E já o VGBL, na verdade, no momento do resgate, ele é muito menor o imposto, né, no momento do resgate. Mas em questão de acumulação de valor, ali a carga tributária é maior. Então, ali que existe a diferença entre o VGBL e o PGBL. Por isso que é melhor, então, quanto maior a renda no PGBL e quanto menor a renda no VGBL. Só que não para por aí. Existem alguns detalhes que são informados no momento do início do investimento da Previdência que tem que ser observada, que é um outro detalhe voltado ao imposto. Existem dois tipos de tabelas aqui que são apresentadas para o investidor por meio ali do seu fundo que tu vai acabar comprando ou não, né? Começando a investir ou não. E são a tabela regressiva e a tabela progressiva. São esses dois nomes, como eles mesmos já dizem, uma tende a aumentar e a outra tende a diminuir. O funcionamento delas é o seguinte: a regressiva, ela é uma tabela onde quanto mais tempo você deixa o seu valor investido, menos você paga de imposto. O que acontece então? Nos primeiros meses, tu paga por volta de 35% de imposto. E o mínimo que tu pode pagar é após 10 anos, tu pagar 10% de imposto. Então, quanto mais tempo, obviamente, menos imposto tu paga. Isso é sempre em relação à data do seu aporte. Então não quer dizer que se você começou a investir lá 10 anos atrás e hoje ainda tu continua fazendo aporte, não quer dizer que o valor que tu fez de aporte mês passado tá considerando então os 10% de imposto. Não, é apenas o que foi aportado há 10 anos atrás. A progressiva, em contrapartida, ela funciona da seguinte forma: quanto mais valor você investe mensalmente durante o seu ano, mais você consegue deduzir. E isso pode chegar até 27,5% para fazer o abatimento. Então isso acaba valendo muito a pena. Mas no momento de você fazer o resgate, você sempre vai pagar o imposto, que é de 15%. Essa alíquota é fixa, sempre será paga por essa porcentagem. E um detalhe, como qualquer outro fundo de investimento que deve ser sempre muito observado, é a taxa de administração e a taxa de carregamento. Poxa, a taxa de administração então é para administrar, né, a previdência ali, aquele fundo de investimento, e a taxa de carregamento é a taxa que é de aportes, então os custos que estão atrelados nessa movimentação de valor. O problema desse processo aqui não é o fato de ter essa cobrança ou não ter essa cobrança, porque normalmente todas elas acabam tendo essas taxas. O problema são as taxas abusivas. E muitos fundos cobram taxas abusivas e não apresentam retorno para de fato fazer essa cobrança, o que acaba não fazendo sentido nenhum naquele momento. Então, antes de você fazer o investimento, pergunte, porque normalmente quem está te vendendo esse fundo não vai te informar sobre isso. Até porque normalmente esse vendedor desse fundo, dessa previdência, ele vende tão bem o peixe, mas tão bem o peixe, que você acaba se apaixonando ou sentindo uma dor tão grande em relação ao seu futuro, que você acaba nem se dando conta do que você está fazendo, olhando as aspinhas lá no final do contrato, onde fala exatamente dessas taxinhas aí, que na verdade elas são só escondidinhas. Então cuide muito bem, porque na verdade
essa pessoa que pode estar te vendendo, ela vende tão bem esse peixe, esse fundo de investimento, que você acaba sentindo uma dor tão grande pensando naquele teu futuro maravilhoso, ou talvez você acaba se emocionando por dinheiro que você consegue ter no prazo elevadíssimo, que você acaba se cegando frente a alguns detalhes, ou aquelas aspinhas pequenininhas que você acaba não vendo no seu contrato. Então, busque sempre perguntar e se atentar a esses detalhes, porque faz diferença lá no final. Pode valer a pena ou deixar de valer a pena dependendo do que você paga. Vamos lá. Resumindo tudo, facilitando essa bagaça toda aqui. Vamos lá, olha só. Quando tu decidir que tu vai fazer esse investimento, tu precisa observar, pesquisar, certo? Vamos lá. Primeiramente, quando tu chegar lá, tu vai perguntar: isso aqui é VGBL, PGBL. Precisa entender isso daqui. Precisa saber disso aqui para tu saber se o teu imposto de renda é o simplificado, o completo. É muito importante aqui, observe sempre esse detalhe. Segundo, se certifique qual é que é a tabela que ela se enquadra. É a progressiva ou a regressiva? Terceiro, qual que é a taxa de administração e outras taxinhas escondidas ali? Pergunte porque é importante. E outro detalhe, peça, pelo amor de Deus, qual é que é a rentabilidade que foi entregue no tempo desse fundo, pois isso vai fazer a diferença para tu poder comparar se essa taxa realmente cobra algo que realmente vai te entregar um retorno admirável, algo que você realmente vai interpretar com bons olhos. E quarto e muito importante, entenda o que afinal de contas esse fundo, essa previdência está investindo. Pois, querendo ou não, se for algo mais agressivo, você vai ter que entender que o seu investimento pode sim ficar com um saldo negativo. O seu investimento, o seu retorno, o seu lucro negativo. Então, justamente porque talvez esse fundo, ele investe em ações, nesse tipo de mercado variável que pode sim ter oscilações negativas. Olha, eu espero que você tenha conseguido entender um pouquinho, olha, pelo menos um pouquinho melhor sobre esse tipo de investimento em previdência. Olha, é algo que assim, ó, explode a cabeça dos brasileiros e olha, o povo tem muito medo. Porque a história disso é que foi colocado muita previdência ruim nas contas dos clientes, tudo para um objetivo próprio: bater metas. Os bancos precisam bater metas. Então, poxa, gente, não aceitem isso. Pesquisem e batam de frente. Mas com certeza, se isso fosse acontecer contigo, olha, tu não ia ficar feliz. Mas nem que a vaca começasse a latir amanhã. Então, ó, abra seu olho, hein? Gente, até o próximo vídeo então.